Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai estudar sobre frutos. Fruto vai ser o nosso último tópico dessa série de aulas sobre as estruturas das angiospermas. Espero que gostem. Mas o que seria o fruto em si? O fruto ele é uma estrutura que vai ser produzida pelas angiospermas. É bastante interessante a gente ressaltar que o fruto ele vai ser uma estrutura exclusiva das angiospermas e ele vai corresponder ao ovário ou a um grupo de ovários desenvolvidos. Então, o fruto vai ser esse ovário em si. Geralmente, eles vão ser carnosos e não confundam. Também vai ter os pseudofrutos, que são falsos frutos, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, mas que primeiro vamos focar nos frutos. Então, esses frutos eles vão ter duas funções básicas, que é de proteger as sementes e da dispersão de sementes. Ele vai proteger as sementes, seja de danos por algum animal, vai proteger de danos físicos, danos químicos. Então, primeiramente, ele vai ter essa proteção, que foi inclusive uma evolução. Frutos que antes eram nus, agora eles já passam a ter essa estrutura ao redor para fazer essa proteção. A segunda função desse fruto é uma função bem interessante, que é a dispersão de sementes. Ao mesmo tempo que esse fruto, essa estrutura carnosa, que muitas vezes vai ser adocicada, ela vai servir para atrair animais. Eu coloquei até inclusive a imagem do tucano à direita, dele se alimentando de uma fruta. Qual a importância seria? Esses animais, ao consumirem as frutas, eles vão espalhar essas sementes no ambiente. Isso vai fazer com que essa espécie ela se dissemine. Muitas espécies, inclusive dependem dos animais para fazerem essa dispersão. Às vezes sementes um pouco maiores. Outro caso também, às vezes isso pode ocorrer durante a alimentação do animal. O animal está comendo, cai semente em outro local. E pode ocorrer também por meio das fezes. O animal ele come a semente junto com o fruto é doce, o fruto é bonito, atraiu ele come essa semente junto e volta sai voando, vai viver a vida dele. E depois, quando ele for defecar, essa semente vai sair e vai germinar ali onde ele defecou, conseguindo já tomar outro local que, se não fosse dessa forma, não conseguiria. Então, é uma função muito interessante das plantas e também para os animais ao mesmo tempo. Os frutos eles vão ter uma estrutura básica. Essa estrutura ela vai ser composta por um pericarpo e pelas sementes. A semente é basicamente o que vai ter origem lá a partir da fecundação, lá do pólen, lá da parte feminina, da parte masculina. Então isso vai formar semente depois de, claro, da fecundação, formação do zigoto e tudo. Formar a semente. Enquanto que o ovário, o desenvolvimento do ovário vai formar o pericarpo, tá? Então, de forma mais básica, o pericarpo ele vai ter origem no desenvolvimento do ovário, enquanto as sementes vão ter origem a partir de óvulos fecundados, tá bom? Enquanto isso, esse pericarpo, que geralmente é a estrutura mais carnosa, mais doce, que eu falei para vocês, e que geralmente é a parte mais comestível dessas estruturas, ele também se divide em algumas estruturas básicas. Ele se divide em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Eu vou começar explicando para vocês a partir do epicarpo. O epicarpo, ele nada mais é que a casca do nosso fruto. Ele vai ser a camada mais externa e ele vai ser ele vai ser formado apenas pelo tecido epidérmico externo, perdão.
Então, no exemplo do abacate, essa casca mais verde, mais dura, mais grossa, vai ser o epicarpo, tá? Já analisando mais um pouco internamente, a gente tem o mesocarpo, que ele vai ser a camada intermediária do pericarpo, e ele vai ser a parte mais desenvolvida, geralmente, e também geralmente ele é a parte mais comestível, que vai ser mais atraível ao paladar, tá bom? Que aí no mesocarpo compõe realmente a parte que a gente se alimenta no abacate. Enquanto que o endocarpo, que é a porção mais interna desse pericarpo, ele vai ser basicamente um tecido que vai recobrir a semente. Geralmente, como eu disse para vocês, ele é mais interno e ele vai formar o que a gente chama de tecido epidérmico interno. Então, assim, o fruto ele é composto pericarpo, que é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e também por uma semente. Nessa imagem a gente consegue ver também o pedúnculo. Para quem não lembra lá, o pedúnculo é uma haste que vai sustentar a flor ou fruto, tá bom? E assim como a gente classificou raiz, a gente classificou caule, a gente classificou folha, a gente classificou flores, a gente também vai classificar os frutos. Os frutos eles podem ser classificados de 3 maneiras diferentes, que podem ser de acordo com o tipo de pericarpo, com a deiscência dos frutos e ainda de acordo com o número de sementes que apresentam. No caso do tipo de pericarpo, os frutos eles podem ser secos ou carnosos. Geralmente os frutos secos eles vão ter pericarpos pobres em água, sem substâncias nutritivas, e em geral vai ser, por exemplo, a ervilha, castanha ou arroz, que são frutos, mas que são mais secos mesmo, tá? Ou então, eles podem ser mais carnosos, onde o pericarpo ele vai ser mais rico em água, ele vai ter substância mais nutritiva constituindo o mesocarpo, então o fruto vai ficar mais carnoso, como por exemplo a maçã, o limão, a manga. Imaginem, a manga ela é um fruto muito carnoso. Tudo isso já uma estratégia também de atrair agentes dispersores. Os frutos também podem ser classificados de acordo com a sua deiscência. Deiscência é sobre o fruto ele abrir ou não o pericarpo quando amadurece. No caso dos frutos deiscentes, o pericarpo ele vai abrir quando o fruto está maduro e as sementes vão sair sozinhas, como por exemplo algumas variedades da soja. Quando fica madura, a vagem abre. A ervilha também é um exemplo de fruto deiscente. Ou então, esse pericarpo ele pode não abrir e não vai, nesse caso, permitir a saída das sementes. Como é o caso, por exemplo, da laranja, da maçã. Não vai ter como esse pericarpo abrir para sair essas sementes. Por fim, os frutos eles também vão ser classificados quanto ao número de sementes. Os frutos monospérmicos, eles vão possuir apenas uma única semente, que geralmente também é chamada de caroço, como por exemplo no abacate, no pêssego, são frutas que vão ter uma única semente. Enquanto que outros frutos, eles vão possuir muito mais de uma semente, que são os frutos polispérmicos. Aí eu tenho a imagem do melão, mas a gente pode citar a melancia, a gente pode citar a goiaba, a gente pode citar limão, pode citar o mamão e infinitas frutas aí que eu passaria o tempo inteiro falando. Pois enfim, a aula foi essa, pessoal. Espero muito que tenham gostado da nossa sequência. Qualquer dúvida, estamos aqui. Então, minha gente, muitos vegetais que a gente chama de frutas, na verdade, não são frutas. E outros que a gente nem imagina que são. E por que isso acontece? Então, o fruto, que chamamos de verdadeiro, ele se origina lá do ovário da flor. Mas nem todas as espécies de vegetais, elas desenvolvem seus frutos
a partir dessa estrutura, né, que é o ovário. Então, em algumas plantas, além do ovário, outras partes das flores podem se tornar frutos. E a esses frutos que se originam a partir de outras estruturas, que não é o ovário, a gente dá o nome de pseudofruto, tá? Que significa fruto falso, tá? Fruto que chamamos de verdadeiro origina-se do ovário da flor. E o fruto falso, ou seja, o pseudofruto, se origina de alguma outra estrutura, tá? Um pseudofruto muito conhecido é o caju. Essa parte suculenta que a gente come, né? Ela se originou aí do pedicelo da flor, tá? O pedicelo, essa parte aqui. E a parte que se originou do ovário é a castanha. Então, quem se originou do ovário é a castanha. E, então, se a gente levar em consideração a regra científica, o verdadeiro fruto do caju é a castanha, tá? Outros dois pseudofrutos é a maçã e a pera, bastante conhecidos, né? Na realidade, a parte que se originou da flor é aquela onde a gente encontra as sementes dessa região aqui, ó, que é originada aí do receptáculo floral, tá? O morango também ele é considerado um pseudofruto, mas a sua flor ele é um pouco diferente das flores que a gente viu antes, porque elas apresentam vários ovários. Então, dessa forma, o morango ele é chamado de fruto agregado, pois ele se origina aí de uma única flor com vários ovários, tá bom? Então, na flor do morango, cada ovário origina-se um pequeno fruto. Ó. Cada ovário origina aí um fruto bem pequenininho, que são esses pontinhos escurozinhos aqui, ó, que a gente observa no morango, tá? A parte suculenta e comestível, na verdade, ela é originada aí do receptáculo da flor, assim como a maçã e a pera. Outros exemplos que eu posso citar também é o abacaxi, marmelo, framboesa, figo, a amora também é considerado pseudofruto. Aí eu trouxe essa questão aqui que diz: existem estruturas que popularmente são identificadas como fruto. No entanto, não se originam do ovário. Nesses casos, são os pseudofrutos, como a gente viu. A alternativa abaixo, que indica somente pseudofruto, é: letra A, caju, manga e abacate. Falso, por quê? O caju ele é um pseudofruto, mas a manga e o abacate não são, né? A gente viu ali anteriormente que a castanha do caju ela é originada lá do pedicelo. B, maçã, morango e abacate. Falso, porque o abacate ele não é um pseudofruto. Maçã, mamão e uva. Falso também. A maçã ela é um pseudofruto, mas o mamão e a uva não são. Letra D, morango, caju e maçã. Então a alternativa correta é a letra D, tá?